Olá, boa noite. Estamos ao vivo, começando mais um bate-papo legal aqui pelos espaços jurídicos. Hoje com a advogada Driele Fagazzi Frois, que vai estar conversando com a gente sobre CNH provisória, a PPD. Uma boa noite a todos vocês. Vamos chamar a doutora Driele para a gente estar iniciando aqui. Bate-papo legal pelo @estudopfest. Oi, Rita, Boa boa noite, noite. doutora. Tudo bem? Tudo e com você? Tá, tudo bem. E eu gostaria que a doutora se apresentasse para o pessoal que não a conhece. Claro, vamos lá. Meu nome é Driele Fazani Frois, eu sou advogada aqui no interior de São Paulo, em Bauru, mas atendo aí a todo o território nacional em matéria de trânsito, né? Sou especialista em direito de trânsito, então ajudo aí os proprietários e os motoristas aí a defender seu direito de dirigir. E, doutora, quais os contatos para quem precisar do seu serviço ou de esclarecimentos? Claro, o meu WhatsApp é 14 99141 9022. O Instagram é Driele Fazani ADV. E o e-mail também, drielefazaniadv@gmail.com. E a gente vai estar conversando hoje sobre a CNH provisória, a PPD, né, como ela é conhecida, e o grande medo de todo mundo é em perder, né, essa CNH provisória. Quais são as infrações que não se deve cometer para que não ocorra a perca? Então, a permissão para dirigir, né, ela tem um período aí de 12 meses. Então, nesse período, o motorista não pode cometer nenhuma infração grave, nenhuma infração gravíssima e nenhuma infração média em reincidência. Ele pode fazer uma infração média, mas não pode ser reincidente. Agora, infrações de natureza leve estão liberadas, desde que não atinja aí a pontuação. E tem uma quantidade de pontos Então, que é o limite? Não, na verdade, o que acontece na PPD é que o sistema de contagem é diferente. Em vez de ser por número de pontos, é por número de infrações. Então, no caso de infrações graves e gravíssimas, não pode ter nenhuma, média pode ter uma, e as leves a gente brinca que está liberado, mas não é bem que está liberado, né? Também não pode passar aí do limite aí legal de 40 pontos. E no caso da pessoa que está com a PPD, tem como recorrer se ela tomar uma infração grave ou média? Claro, aliás, deve recorrer, porque enquanto está recorrendo, a gente tem o que chamamos aí de efeito suspensivo. Então, a penalidade não vai poder ser aplicada enquanto está nesse processo aí de recurso. E esse processo de recurso, né, ele tem 3 instâncias. Então, tem a defesa prévia, tem o recurso à Jari e depois tem o recurso ao CETRAN. Então, durante esse período, a pessoa conserva aí plenamente os direitos dela de continuar aí dirigindo normalmente. Por isso que é tão importante buscar e recorrer das infrações. Mesmo ela sendo provisória. Mesmo ela sendo provisória, principalmente, porque se você consegue reverter essa autuação, a pessoa não vai ter o processo aí de cassação, de cancelamento dessa CNH provisória, ela vai continuar com a CNH. Então, é muito importante recorrer mesmo nesses casos de provisório. E no caso de motorista profissional, que já trabalha para a empresa e tirou a carteira agora, está com a CNH provisória. Nesse caso, como que funciona? Ele precisa ter a EAR lavrada já na PPD? Então, o ideal é depois com a CNH definitiva. Por quê? Porque ele pode correr o risco de perder essa CNH, né, provisória, e aí ele perder todo esse processo também. Então, o ideal é tirar depois com a CNH definitiva, mas caso ele já vá exercer atividade aí remunerada, o ideal, então, é que ele já se antecipe, mas
tome cuidado para que nesse período ele não acabe perdendo aí a CNH e perdendo a EAR também. Porque motoristas de aplicativos, eles, com a CNH provisória, eles podem estar exercendo essa profissão? Podem sim. A CNH provisória, ela é uma CNH normalmente. Então, a pessoa pode dirigir em rodovias, pode, inclusive, sofrer aí autuações, né? Ela é uma CNH normal. A única diferença é realmente que, nesse período de um ano, aí, o motorista está sob teste, vamos dizer assim, para ver se ele é um bom motorista, se ele pratica aí o trânsito seguro, a direção segura. Por isso que tem essa penalização, né? Para caso ele cometa esses tipos de infrações aí durante o período de 12 meses. Mas do restante, ela tem a mesma validade. Porque existem empresas de aplicativo que preferem não pegar o trabalhador com a CNH provisória, né? Isso infringe a lei ou não? É uma regra da empresa? Olha, como é uma regra interna da empresa, ela pode aí prever os critérios que ela pretende para contratar esses prestadores de serviço, esses motoristas, né? Mas pela legislação não tem diferença entre a CNH provisória e a CNH definitiva, exceto essa questão mesmo de poder aí ter o cancelamento por questão de número de infrações e não por pontos. Mas tirando isso, é uma CNH válida plenamente para todos os efeitos. E a pessoa que dirige, às vezes, atravessa a fronteira do país, já cai em outro país, mas com a CNH provisória, ela não pode estar exercendo a função trabalhista nesse caso. Então, aí tem que ver as regras do país, né, para retirada. Tem alguns países que tem a CNH vale como se fosse aqui no Brasil. Então, por exemplo, nos países da Europa em geral, se você vai viajar e fica lá um período até 30 dias, a CNH vale normalmente, né? A CNH daqui do Brasil. Agora, tem outros países que, de repente, aí exigem uma autorização especial para você poder dirigir, dependendo aí do período que você for ficar no país também. Então, precisa ver aí as regras de cada país. E no caso da CNH provisória, ela é válida para qualquer categoria? Sim, é para qualquer categoria. Eu vou até aproveitar a pergunta para responder um questionamento que eu recebi, que dizia o seguinte: por exemplo, eu já tenho a CNH na categoria B, que é de veículo normal, né? Veículo de passeio. E aí a pessoa tira a CNH na categoria A, que é de motocicleta. Se ela vai precisar cumprir aí a PPD de novo. Não, ela não vai precisar cumprir. Se ela já tiver a CNH definitiva para carro, por exemplo, tirar depois a de moto, vai ter o que a gente chama de adição, de alteração de categoria. E aí ela não precisa cumprir a permissão para dirigir de novo. O que a gente costuma brincar é que ela já passou aí no teste, então não precisa cumprir de novo. Já vale a que ela cumpriu anteriormente. E no caso de quem quer tirar na categoria D, para dirigir micro-ônibus ou caminhão, está tirando a carteira agora, funciona também do mesmo critério, Sim, do mesmo jeito? Mesmo critério. As CNHs aí da categoria C, D e E, a mesma forma, por exemplo, elas podem acumular aí com a categoria A, né? E aí também vale da mesma forma. Vamos supor que a pessoa já tinha a carteira na categoria A e já cumpriu a permissão. Aí ela vai tirar na C, na D e na E, que são os profissionais aí para veículos pesados e tudo mais. Se ela já cumpriu o período aí de provisória na outra categoria, não precisa cumprir de novo. Já vale normalmente para a nova categoria. E quando for tirar, então, a categoria D, para quem está tirando a carta agora, ela cumpre esses 12 meses de período e ela precisa incluir a atividade remunerada, o exercício de atividade remunerada na carteira? Sim. Aí sim, por quê? Porque daí ela vai ter que se submeter a outros testes, né? Por exemplo, o exame toxicológico, tem outros requisitos aí para conseguir obter essa CNH especial que a gente brinca, né? Que é das categorias C, D e E. E quando a pessoa, o condutor, acaba perdendo a carteira,
Como que funciona a partir daí? Tem que começar do zero ou tem um cursinho de reciclagem? Como que é? Tem que começar do zero, tudo de novo, as aulas teóricas, as aulas práticas, as provas, começa tudo do zero. Por isso que a gente fala que é tão sofrido, né, para a pessoa às vezes conseguir juntar o dinheiro para conseguir fazer dar entrada aí no processo de habilitação e de repente ela é multada e ou às vezes porque vendeu o veículo e o veículo não foi transferido e daí a outra pessoa praticou a infração, só que vem para o proprietário, o proprietário é permissionário, né? Então, assim, tem que recorrer, vale muito a pena recorrer, porque não só a questão dos gastos, né, que a pessoa vai ter para tirar a CNH desde o começo, mas também a questão do tempo, do desgaste emocional, né, para ter que se submeter às aulas, os testes, tudo novamente, né? Então, e aí, assim, é importante lembrar que não tem um período, né? Por exemplo, se ela já foi cancelada, já foi cassada aí a PPD, a pessoa já pode dar entrada no dia seguinte, por exemplo, né? Não tem que esperar um período. É diferente aí nos casos de suspensão, de cassação da CNH definitiva, né? Que ela tem que esperar aí o período de 1 ano ou de 2 anos, conforme o caso. Na PPD não tem esse período aí para aguardar. Então já pode fazer imediato, então. Pode fazer imediato. E no caso das pessoas que acabam, às vezes, emprestando carro ou tendo alguém que dirige, para ele que esteja nessa PPD, ele tem que entrar com o processo para provar que não era ele que estava dirigindo? Sim. Então, a gente tem as multas que a gente chama que são as multas do proprietário do veículo e tem as multas que são atribuídas ao condutor do veículo, né? As multas que são, assim, por abordagem, né, em blitz e tudo mais, elas são do condutor. Então, aí não tem como a pessoa fazer a transferência da pontuação, indicar o condutor. Né? Então, se essa pessoa era permissionária que estava dirigindo e foi abordada, né? Então, aí não tem como fazer essa indicação de condutor. Agora, se o veículo está registrado no nome de outra pessoa, o permissionário estava dirigindo e a multa é do proprietário, vai para o proprietário, não atinge o permissionário, exceto se ele mesmo for o proprietário do veículo. E a outra hipótese que a gente tem é quando o proprietário do veículo ele não cometeu a infração e quer transferir para o permissionário. Dá para transferir, só que aí é o que a gente está falando. Se for multas aí que vão gerar perda aí da CNH provisória, é importante que o permissionário já seja informado, né? Para ele poder aí buscar um auxílio especializado e recorrer dessas multas aí a tempo, para não perder o prazo e não perder a CNH. É porque tem muita gente que acaba comprando carro, mas fica com medo desse período dos 12 meses e alguém dirige para ela, né? Então, nesse caso de pegar, às vezes, essa infração, ela até pode recorrer, mas também não é certeza que ganhe a causa, porque ela tem que provar que não era ela que estava dirigindo no caso, né? Sim. É o que eu falei. Quando são infrações que dependem da abordagem, né? Ou outras que são constatadas aí numa blitz, por exemplo, né? Que a pessoa é parada mesmo pelo policial, entrega o documento e tudo mais. Aí não tem nem o que provar, né? Porque realmente Agora, quando se trata do radar, né? Daquela multa que se toma de radar, aí fica complicado provar que não era aquela pessoa que estava dirigindo, né, doutor? Se ela for o proprietário do veículo, a multa já vai direto para ela. Então, se o proprietário for o permissionário e for levar uma multa dessa aí de radar de velocidade, a multa já vai para ele enquanto proprietário. Aí é importante que, se não for ele que estava dirigindo, que cometeu essa infração, fazer a indicação de condutor no prazo aí que vem da notificação, porque quando a pessoa comete a infração, é expedida uma notificação da autuação. Então, a primeira notificação que fala, você foi autuado, constatamos aí a infração. E aí, nessa notificação, você tem a oportunidade de indicar o condutor
ou de apresentar a defesa prévia, tá? Não dá para fazer as duas coisas. Se você indica o condutor, não tem como você apresentar a defesa, porque não é você que vai ter que se defender, é o condutor indicar. Então, aí ela pode fazer indicação de condutor para já passar para quem era a pessoa que estava dirigindo o veículo naquela data. Aí, nesse caso, não tem perigo de perder essa CNH provisória, Não, né? não. E a gente tem a pergunta do Bruno Luiz, que é de São Paulo, capital. Ele mandou a seguinte pergunta: quando ocorre uma colisão, o condutor pode perder a CNH provisória? Olha, simplesmente pela prática do acidente, um acidente de trânsito, por si só, ele não é uma infração de trânsito, tá? Ele é um ilícito aí que a gente chama civil, porque alguma coisa aconteceu para aquele acidente ter ocorrido, né? Então, é preciso verificar de quem foi a culpa no acidente, por exemplo. Às vezes, nem foi do condutor permissionário, foi do outro motorista. Então, tem que analisar as circunstâncias para ver qual foi a causa aí e se não tem nenhuma multa aí envolvida também. Por exemplo, os veículos colidiram e um deles estava com o licenciamento vencido. Então, vai gerar uma infração de trânsito isso, né? No momento da confecção aí da ocorrência, do boletim de ocorrência. Só que precisa ver de quem era esse veículo. Se for do permissionário, aí ele vai ter que recorrer porque ele corre o risco de perder a CNH. E se não for, se ele foi vítima do acidente, não tem por que perder a provisória. E o Paulo Henrique, de Varginha, Minas Gerais, ele diz assim: minha CNH é provisória. Um rapaz saiu da frente de um caminhão que estava estacionado. Saiu de bike. Eu não consegui evitar o atropelamento. Eu posso perder a permissão de dirigir? Então, nesse caso, pelo que ele relatou aí, a culpa pela ocorrência do acidente não teria sido dele, né? Teria sido aí do ciclista, né? Então, nesse caso aí, ele teria que... não teria por que perder a CNH provisória, né? Mas caso aí ocorra alguma constatação de alguma infração de trânsito e ela seja de natureza grave ou gravíssima, é importante ele recorrer e procurar um profissional para auxiliar ele aí nessa defesa para evitar que ele perca, mas só pelo acidente não é para perder. E o Cristiano Prado, de Florianópolis, Santa Catarina, enviou a seguinte pergunta: eu sou motorista de aplicativo, não tenho a EAR na minha CNH. Eu gostaria de saber se é obrigatório e o que eu devo fazer para incluí-la. Então, aí é como eu falei, tem que ver as regras da empresa que ele se cadastrou aí para prestar esses serviços de aplicativo, se ela exige ou não. Tem empresas que têm vários requisitos lá bem assim exigentes assim em relação a isso para poder prestar os serviços, né? Então ele precisa ver para se adequar às características que essa empresa exige. E a Carla Gonçalves, de Cuiabá, Mato Grosso, pergunta: a minha CNH está regular. Mudei de estado. Eu preciso transferir a minha CNH? Não. E se tiver que transferir, eu tenho que pagar alguma multa por isso? Não, a CNH ela é válida em todo o território nacional. Então, não importa se a pessoa, quando tirou, vamos por a CNH, tirou em Goiás e depois se mudou para o Pará. A CNH vai valer do mesmo jeito. A única coisa é que, como ela tirou, por exemplo, no estado de Goiás, vamos supor, ela vai ter que pedir aí a conversão da CNH definitiva nesse estado, e a partir daí ela pode usar no Brasil inteiro a CNH, que não vai ter problema, vale em todo o território. E na renovação, se ela não transferir, ela deixar lá em Mato Grosso, na renovação, ela pode renovar em qualquer estado que ela estiver? Então, o ideal é que ela atualize lá nos cadastros dela, junto aos órgãos de trânsito, né, nos DETRANS, o endereço dela, né? Para ela poder receber aí as notificações, enfim, manter regular aí os cadastros, que inclusive é uma exigência que tem no Código de Trânsito, né? Então, mas assim, para fazer esse tipo de serviço, não é cobrada nenhuma taxa. A maioria dos DETRANS você consegue fazer isso online,
tranquilamente. E não é bem uma transferência que a gente fala, né? É mais mesmo para manter o endereço atualizado, que com o endereço atualizado, quando você for renovar e tudo mais, você já vai direto lá no local do seu domicílio, no local da sua residência. E a Cláudia Sampaio, de Jundiaí, ela fez uma pergunta que não é sobre a CNH provisória, mas ela fala que ela gostaria de saber sobre a suspensão da CNH por dívida. Esse tema aí tá bastante em alta ultimamente. Essa suspensão não se confunde com a suspensão do Código de Trânsito, tá? A suspensão do Código de Trânsito é pela prática de infrações de trânsito. Seja elas autossuspensivas, que só o cometimento já gera, por exemplo, a multa do bafômetro, né? Ou pela somatória de pontos, por exemplo, né? Atingindo aí o limite aí de 40 pontos, que vai gerar o processo de suspensão. Essa suspensão por dívida, na verdade, é uma medida coercitiva que a gente chama, uma medida de coagir o devedor a pagar o débito. Isso daí só pode ser declarado para um juiz no processo judicial, que daí vai ser aí oficiado ao Detran, né, do estado respectivo da pessoa, para constar essa restrição na CNH da pessoa, mas ela não decorre da prática de infrações de trânsito por dívidas, né? Então, por exemplo, a gente vê muito a pessoa falando, tô com dívida de IPVA atrasado, né? Eu posso perder? Não, não pode, né? Perder aí a CNH por dívida de IPVA. O IPVA ele vai ser inscrito em dívida ativa, vai ser cobrado, tem as outras penalidades decorrentes, né? Mas não serve para, por si só, gerar a suspensão da CNH. Né? Essa suspensão é dívidas de natureza civil aí, trabalhistas, enfim, mas elas são determinadas num processo judicial e não num processo administrativo aí por multa de trânsito. Até eu recebi uma pergunta também sobre isso em relação ao licenciamento, né? Se a pessoa leva uma multa aí por licenciamento atrasada, se ela pode perder a CNH provisória. O que acontece é que essa multa, no Código de Trânsito, ela é prevista como uma multa gravíssima. Então, em tese, ela poderia, sim, levar aí ao cancelamento, à cassação da CNH provisória. Porém, os tribunais já têm decidido que, por se tratar aí de uma infração que é administrativa, que a gente fala, não é alguma conduta do motorista que pôs em risco o trânsito, a segurança do trânsito. Ela não poderia aí levar a suspensão, a cassação, o cancelamento da CNH provisória. Então, nesses casos que a pessoa às vezes acaba perdendo essa carteira aí administrativamente, saiba que tem como recorrer judicialmente para você manter a sua CNH ativa, porque os tribunais já decidiram que essa norma é inconstitucional, então ela não pode servir para impedir o motorista permissionário de obter a CNH definitiva. E, doutora, tem a pergunta do Pedro, que é a última pergunta. Ele diz, Pedro de São Paulo, que ele pegou uma rodovia na qual estava em más condições e acabou tendo danificado, acabou pegando um buraco, no qual estourou o pneu e danificou algumas peças do carro. Ele tem como entrar pedindo para o Estado o ressarcimento do conserto do veículo? Como que funciona? Então, tem que ver quem está responsável pela manutenção dessa rodovia. Às vezes, por questões de contratos aí de concessão, tá com alguma concessionária de pedágio, por exemplo. Então, aí, a legitimidade para responder por esses danos seria dessa empresa concessionária que assumiu aí a obrigação de conservar essa rodovia, né? Agora, se essa rodovia ainda permanece aí no poder público, né? Às vezes tem que ver aí se ela é uma rodovia federal, se ela é uma rodovia estadual, para daí acionar o ente público competente aí que teria a responsabilidade de manter aí essa via em condições seguras, em condições adequadas aí para trânsito. Então,
nesse caso, ele consegue o ressarcimento, ele entrando com uma ação, então. Consegue, só que se for contra ente público, né, Estado, a União, né, esses valores aí vão ser deferidos, se ele ganhar a ação, por meio de precatórios. E esses precatórios têm uma ordem de pagamento que acaba não sendo uma situação tão rápida aí para conseguir estar recebendo. Mas, assim, se ele conseguir comprovar que o acidente foi causado por isso, que ele teve esses danos por conta dessa má conservação, sim. E demora muito, doutora, esses trâmites? Olha, normalmente essas ações que envolvem órgãos públicos, entidades públicas, né? Então, Estado, município, a União, eles têm prazos diferenciados aí, né? Essas entidades costumam ter mais prazos aí para se defender, para recorrer, mesmo que a pessoa e o particular não recorra, se essas entidades, eles têm o duplo grau obrigatório de jurisdição, então é um recurso obrigatório, porque como vai aí onerar o cofre público, todas essas decisões que são proferidas contra o ente público, elas têm que ser submetidas a um reexame numa segunda instância. Então, assim, costuma levar um pouco mais de tempo que uma outra ação, porque tem essas questões aí processuais que eles têm aí esses privilégios aí para poder conduzir o processo, durante o trâmite do processo. Então, por isso que costuma demorar um pouquinho mais. E, doutora, tem alguma pergunta que enviaram diretamente para você, para a gente estar esclarecendo aqui? Então, eu já falei da multa do licenciamento, já falei da questão da mudança da categoria, que é importante recorrer das multas aí, quem está na provisória. A questão dos pontos, a gente já esclareceu que não é por pontos, é por número de infrações. E a última aqui que eu recebi, né, que ainda não falei, foi assim, ó, levei uma multa por dirigir sem capacete. Perco a provisória? Nesse caso, a multa por dirigir a moto sem capacete é uma multa gravíssima. Então, assim, se não tiver nenhuma irregularidade nessa multa que permita aí cancelar essa infração, cancelar essa autuação, né? Ela vai acabar levando aí ao permissionário ao cancelamento da CNH provisória, porque é uma multa de natureza gravíssima. Que infringe a lei, né? Porque é proibido andar sem capacete, utilizar. Sim. E ela é uma multa que põe em risco a segurança no trânsito, né? Tanto se for o próprio condutor, como se for passageiro. Então, assim, tem que tomar cuidado com esse tipo de multa. O pessoal aí que gosta de dirigir moto, que tá com a permissão para dirigir moto, tem que tomar cuidado, sempre levar o capacete. E é bom sempre também dar uma verificada nas condições. Capacete, sim, manter a viseira tanto da motociclista, da moto também, quanto do carro também, verificar se não tem nenhuma lanterna, às vezes queimada, que isso também pode ocorrer em uma infração, né, doutora? Pode sim. Eu recebo bastante caso de motociclista com a questão da viseira, né? Então, assim, é importante usar o capacete com a viseira fechada. Eu sei que em muitos locais aqui do nosso país é muito calor, acaba incomodando, mas além de ser uma infração aí de trânsito, ainda também é uma questão de segurança para o próprio motorista, né? Porque às vezes pode um objeto entrar, um inseto entrar, e aí ele se distrair e acabar perdendo o controle da direção, se acidentando e acidentando outras pessoas, colocando em risco aí todo mundo, né? Então é importante, assim, as normas não existem à toa, né? Então, assim, é importante a gente entender o que tem por trás delas e cumpri-las, né? Com certeza, doutora. Faltou a gente falar mais alguma coisa sobre a CNH provisória? Eu acho que deu para a gente esgotar bastante o tema. Eu acho que o pessoal aí tá com a cabecinha assim, ó, fervilhando, porque teve bastante informação. Porque o grande medo é a perca da CNH, né? Então todo mundo fica com medo, achando que não é melhor eu não dirigir, ficar parada, deixar a carta ali, esperar passar esse ano. Mas dirige sim.
Sim, porque é o período aí que você vai adquirir experiência no trânsito. É lógico que com os devidos cuidados para não cometer aí as infrações, né, graves e gravíssimas, mas acho que a pessoa tem que dirigir sim, tem que colocar em prática para ela pegar aí amadurecimento no volante. Com certeza. Eu gostaria que a doutora deixasse novamente seus contatos, Vou deixar. para quem quiser estar entrando em contato com a doutora. Vou deixar. O meu celular, o WhatsApp é 14 99141 9022. O Instagram é esse aí que tá aparecendo, o @DrieleFazaniaDV. Tô também no Facebook, no TikTok. Pode me procurar, que eu tô sempre levando aí informações e curiosidades aí para ajudar os motoristas. E é sempre importante, porque sempre surge uma dúvida e as pessoas às vezes ficam com receio de eu vou perguntar para quem, vou na autoescola, e às vezes ficam perdidos, né, Sim, e tem doutora? muita fake news também, muitas informações aí que são distorcidas, informações até do próprio órgão de trânsito, às vezes, porque como eles atuam administrativamente, você vê, igual eu estava comentando, judicialmente, os tribunais entendem que não podem cancelar aí a CNH, impedir a CNH definitiva, se a pessoa levou uma multa de licenciamento, por exemplo. Mas os órgãos de trânsito vão aplicar essa multa e vão cancelar a CNH provisória. Então, por isso que é importante a pessoa sempre procurar um atendimento especializado, que aí ela vai poder ter os direitos dela assegurados de uma maneira técnica e eficiente. Com certeza, doutora. Eu agradeço a sua participação aqui nos Espaços Jurídicos. E para quem quiser ver as dicas também da doutora, ela está no Espaço Jurídico, só acessar espaçosjurídicos.com.br ou o Instagram também dos Espaços Jurídicos e acompanhar também a doutora Adriele aí com as dicas no espaço. Agradeço a sua participação aqui no Bate-Papo Legal. Obrigada a todos. E a gente se vê numa próxima entrevista, aí com um próximo tema aí, esclarecendo as dúvidas dos condutores. Sim, obrigada e uma boa noite, obrigada, doutora. boa noite a todos. Até mais. E o Bate-Papo Legal vai ficando por aqui. Até o nosso próximo programa, pessoal.